Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. A partir dessa aula, nós vamos começar a falar sobre as classes utilitárias do Java. Então, quando eu digo classes utilitárias, nós estamos falando sobre as classes que facilitam o nosso trabalho no dia a dia. Então, muitas vezes você vai se ver programando, tentando resolver um problema, desenvolvendo uma lógica, quando na verdade já existe uma classe em Java que resolve aquela lógica para você. Então, o que nós vamos fazer agora é criar um novo pacote. E a primeira coisa que nós vamos falar sobre classes utilitárias serão as classes wrapper. Então, como vocês podem ver aqui, nós já temos muitos assuntos. Então, mais uma vez, na vida real, quando vocês estiverem fazendo o projeto, vocês não vão colocar essas letras maiúsculas no começo. Nós estamos fazendo isso apenas para manter uma ordem de tudo que nós já aprendemos. Então, como você pode ver, nós temos bastante assunto aqui. E agora vamos criar um pacote. Clique com o botão direito no Java Core, New, Package, MNOPQR, Wrappers. E vamos criar um pacote teste e uma classe que será chamada Wrappers Test. Então, como vocês repararam, nas últimas aulas nós não estamos criando classes em si, nós não estamos criando associações, nós estamos trabalhando apenas com classes de teste. Por quê? A parte de orientação a objetos, teoricamente, já acabou. Então, agora nós vamos aprender códigos, classes que vão ajudar a desenvolver os nossos sistemas. Não se preocupe, porque nós vamos voltar a falar sobre associação. Nós vamos, na verdade, utilizar a associação novamente em algumas classes futuramente. Por enquanto, vamos aprender sobre essas classes utilitárias que vão ajudar e muito o nosso código. Então, nós sabemos que nós temos 8 tipos primitivos de variáveis. Quais são eles? Então, eu recomendo vocês a memorizarem esses 8 tipos, porque em uma entrevista de emprego já me perguntaram quais eram os tipos primitivos do Java. Então, são apenas 8. Então, tem um jeito bem fácil de decorar. Primeiro, comece do menor para o maior numérico. Qual é o menor que tem? Byte. Byte primitivo. Qual é o segundo? Short. Short primitivo. Depois nós temos o int. Depois do int nós temos o long. Long primitivo. Depois você passa para os números decimais. Float. Eu vou colocar um L aqui. Maiúsculo. Double. Então nós temos aqui 6, todos do tipo numérico. E você só precisa lembrar que existem 2 que não são numéricos. Char e boolean. Então, por que eles perguntaram? Os tipos primitivos são muito básicos. Então, qualquer desenvolvedor Java tem que saber quais são os tipos primitivos. São só 8, não é difícil de memorizar. E quando você já tem experiência, você acaba utilizando tanto que você simplesmente memoriza sem nem prestar atenção, nem sem nem se preocupar em estar memorizando. Então, aqui nos Estados Unidos, quando você aplica por uma vaga de emprego e seu currículo bate, né, com o que eles estão esperando, a primeira coisa vai ser alguém te ligar e fazer uma entrevista rápida, perguntar da sua experiência, perguntar com que você já trabalhou. E se eles gostarem, eles vão fazer uma segunda ligação, e na segunda ligação
você vai fazer uma pequena prova. Então, só para testar e ver se você realmente se você realmente sabe aquilo que você falou que sabia no seu currículo. E caso você passe nessa pequena entrevista, nessa segunda parte, provavelmente você vai falar com alguém mais técnico pessoalmente. Então, até essa segunda parte geralmente são o que nós chamamos de headhunters. Eles são instruídos a fazerem algumas perguntas e caso essas perguntas sejam respondidas corretamente, o próximo passo é você falar com um gerente técnico, alguém que saiba bastante da área e que vai fazer perguntas muito mais específicas. Então, os tipos primitivos são muito simples, tente memorizá-los. E o Java ele criou classes que encapsulam esses tipos primitivos. Então, são classes que elas foram criadas justamente para encapsular e dar mais poder a todos os tipos primitivos do Java. É muito fácil você criar classes wrapper. Você só precisa colocar, com exceção do char e do inteiro, você só precisa escrever o nome da variável primitiva com letra maiúscula e você estará criando um wrapper daquele tipo primitivo. Por exemplo, o byte nós colocamos com letra maiúscula, nós temos a classe byte. Short com letra maiúscula, nós temos o wrapper de short. Então, Ctrl C aqui. Inteiro, né? O int wrapper é integer. Então, é um dos dois que mudam. E long float double agora o char vai virar character. E boolean. Então, como você pode ver, apenas os tipos primitivos int e char que mudaram de nome. O resto você só colocou a primeira letra maiúscula e significa que você está utilizando uma classe, o wrapper, daquele tipo primitivo. Boolean wrapper. Agora, tem uma coisa, antes de finalizar essa aula, que eu só queria mostrar para vocês os wrappers. Nós temos que prestar atenção que nós não estamos mais trabalhando com tipo primitivo. Ou seja, agora nós estamos trabalhando com objeto e as regras de herança e polimorfismo funcionam para esses carinhas aqui. Você pode remover aqui o F, o L e o D. Por quê? Lembre-se que lá, muito tempo atrás, nós falamos sobre o cast. Quando você tem aqui um int e um long, o long ele é para números inteiros, só que ele tem mais espaço em memória do que o int. Ou seja, você consegue colocar um número inteiro. Lembre-se que os números literais escritos à mão no código sempre serão, se forem decimais, serão considerados double, se forem inteiros, serão considerados int. Então você sempre pode colocar um int dentro de um long. O float e o double é a mesma coisa. O float e o double são para números decimais e o double ele é maior do que o float. Então nós podemos fazer um cast, por quê? Porque o double ele também aceita números inteiros, tanto inteiros como decimais. E caso eu tente colocar aqui um float, eu também posso, porque cabe tudo que tem num float cabe num double. Mas se fizermos ao contrário, se tentamos colocarmos aqui 10.0, lembre-se que nós precisamos fazer um cast explícito. Por quê? Porque pode ser que esse valor aqui não caiba dentro do espaço de memória de um float, porque é um double. Então o Java não sabe que isso é um 10. Ele considera isso apenas um double e é isso que importa para ele. Mas quando nós estamos falando de wrappers e de classes, as coisas não são tão simples assim. Trabalhando com
byte, short, integer, você não vai ter tanto problema. O Java ele vai conseguir identificar que esse byte aqui de 1 até 127 é considerado byte. Mais de 127 é considerado int. Porém, então para esses três você pode colocar o valor numérico decimal, inteiro aqui sem nenhum problema. As coisas começam a ficar mais complicadas quando você está trabalhando aqui, ó. Então, long, float, double, todos esses valores numéricos, eles são filhos, eles são subclasses da classe number. Ou seja, byte extends number, integer extends number e, por exemplo, float extends number. Ou seja, eles não têm absolutamente nada em si a não ser a classe number. Então, eles são irmãos. Então, lembre-se que lá no polimorfismo, quando você tem irmãos, classes na mesma linha horizontal, você não pode utilizar polimorfismo. E é a mesma coisa aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre autoboxing e unboxing e vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas olha, lembre-se que o 10 ele é do tipo inteiro. Então o Java ele vai converter esse tipo primitivo aqui diretamente para esse wrapper. Isso é chamado de boxing. Ele está encapsulando esse número inteiro, esse valor primitivo, num valor, numa classe, num wrapper. Porém, long, quando você remove esse L, você está tentando falar que esse long wrapper vai receber um inteiro primitivo. Então, é a mesma coisa que você estiver tentando fazer isso aqui. Você não pode fazer essa variável de referência do tipo long referenciar um objeto do tipo integer. Por quê? Porque não são classes compatíveis. Elas não estão na mesma linha de herança. Não são classe, superclasse e subclasse. Então, você não pode fazer isso. Isso é considerado um inteiro, um int, e isso é considerado um long. Só que nós estamos trabalhando agora com wrappers, não mais com tipos primitivos. Então o cast aqui, ele não funciona dessa forma. Mesma coisa aqui, se você remover, você vai ter um erro, e aqui você também vai ter um erro. Se você tentar colocar um float aqui, você vai continuar com o mesmo erro. Então, quando vocês estiverem trabalhando com essas classes aqui, nós precisamos tomar cuidado com os valores que nós declaramos. Por quê? Porque senão nós vamos ter erro de compilação. Na próxima aula nós vamos falar sobre unboxing e autoboxing. E vamos falar sobre alguns métodos também que são muito úteis nas classes utilitárias. Então, para manter essa aula simples, eu só espero que vocês lembrem-se dos tipos primitivos e dos seus respectivos nomes das classes wrapper. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.